religião traz atraso. Certo? Daí por diante, desde o Concílio de Nicéia, em 325, os judeus do mundo todo foram perseguidos pela Igreja Católica e por todos os soberanos e imperadores que se manifestassem por ali. Tá? Essa acusação ela só foi retirada, sabe quando? Olha, de 325 da nossa era, ela só foi retirada em 1965, no Concílio Vaticano II. Só foi aí que o Concílio de Nicéia acabou. Foi aí que a Igreja Católica disse, realmente, vamos perdoar nossos irmãos judeus. Entendeu? Quer dizer, um cara que nunca existiu, famílias e mais famílias, gerações e mais gerações tiveram que ser mortas simplesmente por causa do capricho de um Jesus Cristo, um Jesus que nunca foi histórico, um Jesus que nunca existiu, que foi só um mito, que isso foi só um lado místico dentro de uma literatura. E por causa de uma miserável literatura, através de uma porcaria dessa daqui, judeus perderam suas vidas. O som de um portão de ferro se fechando ecoa. Correntes arrastam pelo chão de pedra. Do lado de fora, uma multidão faminta por espetáculo espera o próximo ter levado à fogueira. O cheiro de fumaça e carne queimada toma o ar. Isso não é roteiro inventado. É parte da história real que foi varrida para debaixo do tapete. E o que você vai ver aqui foi dito por alguém que passou anos pregando nos púlpitos, obedecendo ordens e repetindo versículos como arma. Hoje, ele fala como ateu militante e autor do livro Porque Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda, revelando, com detalhes e provas, como a fé foi usada como algema, a cruz como bandeira de guerra e a espada como ferramenta de conversão. O que você vai ouvir agora não é lenda nem exagero, é a confissão de quem viveu por dentro e viu o lado mais sombrio do cristianismo que nunca aparece no sermão de domingo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Uau! Capa dura, Jonathan Hill, quero dizer, né? Então, história do cristianismo. Gente, esta obra aqui é uma obra poderosíssima para você conhecer toda a história do cristianismo do primeiro século ao século 21, ao século 20, né? Finalzinho do século 20. Então essa obra aqui é uma obra magnífica. Olá pessoal, eu sou o Jason Ferreira e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito, mas muito, muito, muito grande ter você aqui. Então, se você caiu nesse programa de paraquedas, eu vou pedir a você que você continue com a gente até o final deste capítulo, porque não vai te custar absolutamente nada, cara, tá bom? Então eu espero que você goste do nosso conteúdo, que abrange religião, filosofia e ciência. E sim, né? Vou te pedir que você fique até o final deste vídeo, até o final deste capítulo, porque vamos trabalhar hoje um tema que é de suma importância, entre a fé e a espada. Eu vou te mostrar algo que você vai chorar, você vai se angustiar, você vai ficar perplexo, tá certo? Então, se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações e comente, por favor, comente, compartilhe esses vídeos com os seus amigos e também com os cristãos, acima de tudo. Só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui de primeira mão. Tá certo? Então, quando você faz isso, você está ajudando a transformar pessoas. Cada vídeo meu aqui, ele é um instrumento de transformação para outras pessoas, porque é muito legal quando você encontra um ateu, não é verdade? Não é muito legal quando você tem a oportunidade de votar em um ateu? Imagina aí um ateu na presidência da República Federativa do Brasil. Entende? Então, muita coisa legal você faz quando você se inscreve, quando você deixa o teu joinha, quando você deixa o teu comentário, quando você compartilha este vídeo com outras pessoas. Porque você ajuda para que essas pessoas elas possam ter um raciocínio tão poderoso quanto este que você, ateu, aí tem. Tá certo? Então, vamos lá. Você já ouviu? Eu gostaria que você me dissesse. Você já ouviu aquela frase que diz assim, ó... entre a cruz e a espada? Já ouviu aquele outro que diz assim, quem não vem pelo amor,
vem pela dor. Exatamente. Estas daí são frases medievais. E são frases que foram usadas e muito usadas lá na Idade Medieval, lá na Idade das Trevas, lá na Idade do Inferno, lá na Idade da Ignorância, lá na Idade da Estupidez. Essas frases foram usadas. Muitas pessoas não sabem. As pessoas imaginam assim, né? Que Deus, ou ele vem pegar a pessoa pelo amor, batendo a porta, né? Ou Deus vem com um supetão, dando soco, pé no bucho e mão na cara. Muitas pessoas imaginam que é desse jeito. Só que não é isso. O que a igreja está querendo dizer para você é um assunto bem emblemático. O que a igreja está querendo deixar para você é uma linguagem subliminar. Olha, ou você aceita o cristianismo pelo amor, pela pregação do evangelho, pelos dogmas que nós pregamos, ou a gente vai te buscar dentro de casa pela dor. Ou a gente vai arregaçar com a tua vida. Ou a gente vai confiscar teus bens, ou a gente vai denunciar você como herege e o Estado, ele vai executar você. Então ou você escolhe uma coisa ou você escolhe outra. Ou você escolhe a cruz ou você escolhe a espada, tá? A igreja pede para você segurar a cruz e ainda assim segurar a espada para defender o Estado, para defender os dogmas da igreja, para defender o monopólio da igreja. Então, para isso, você precisa segurar uma espada e precisa segurar a cruz ao mesmo tempo. Muitas pessoas dizem, mas a minha cruz é a palavra do Senhor, a minha arma é a Bíblia, uma arma de 66 calibres. Vai nessa, amigo. Amigo, na igreja você não passa de uma massa de manobra. Você não passa de mais um otário para a igreja. Essas frases, gente, são frases medievais. Essas frases vieram lá da Inquisição, lá do ano de 1400, 1300, por ali se vai 1500 e por ali se foi até o século XIX. Entendeu? A morte, para você ter uma ideia, a morte e a vida, ela dependia da fé das pessoas. A pessoa que queria continuar a viver, ela tinha que unicamente ter uma só coisa, a fé. Aí você fala, mas eu tenho uma fé islâmica. Não. Na fé islâmica você morre. Na fé islâmica eu coloco você para assar vivo. Não pode, porque o islamismo, a partir do século VI, ele foi o quê? Ele foi uma intervenção no cristianismo. Ele foi um concorrente visível ao cristianismo. Por isso, os cruzados. Por isso as cruzadas, por isso as guerras. Por que a igreja queria as guerras? Porque a igreja queria defender Jerusalém? Porque a igreja queria defender a cruz de Cristo? Você acha mesmo que as cruzadas foi porque simplesmente o Papa, ele queria era defender a integridade da palavra do Senhor? Nada, meu irmão. Apenas para acabar a concorrência. Porque os islâmicos foram e são até o século XXI, até 2020, ainda é a maior concorrência do cristianismo. É uma luta entre cristianismo e islamismo. E olha que os dois são irmãos, você entende? Eu não coloco nem o judaísmo, porque o judaísmo não representa absolutamente nada nessa guerra. Tá? Então a morte e a vida, ela dependia exclusivamente da fé das pessoas, nas regras da igreja e na obediência cega e obrigatória dos dogmas. Aí você fala, mas eu tinha que obedecer também, meu amor. Caso contrário, você era tido como se fosse mulher, uma bruxa, ou se fosse homem, um herege. E os dois iam pra fogueira. Isso é religião. Não adianta para a igreja, não adianta você pensar fora da caixa. Não, para a igreja não. Para a igreja você tem que pensar dentro da caixa. Todo pensamento da igreja é livre. Aí você fala, bom, aí você falou uma coisa certa. Desde quando seja cristão. Você não pode pensar outra coisa. Para que Agostinho trouxesse as ideias platônicas para o cristianismo foi um problema. Mas Agostinho provou, disse, não, eu vou colocar Platão e Plotino
para defender as ideias cristãs. Ainda que eles não soubessem nada sobre Jesus, ainda que eles não soubessem nada sobre Trindade, ainda que eles não soubessem nada sobre a encarnação e a ressurreição de Jesus, ainda que Plotino nunca tivesse falado uma vírgula a respeito de Jesus Cristo, da historicidade de Jesus, que nunca houve Jesus algum, tá? Fechando aspas aqui, abrindo também, né? Porque eu não abri. Mas Plotino e Platão foram usados por Agostinho. Para o quê? Porque os pensamentos desses pagãos também tinham que ser pensamentos da igreja. Aristóteles foi usado lá atrás, lá no século XII, por Aquino, Tomás de Aquino. Foi um problema do tamanho de um Satanás. Mas o teólogo falou, pode deixar que eu consigo provar. Eu consigo provar que a lógica, dentro da lógica aristotélica, eu consigo mostrar Jesus Cristo e a existência de Deus. Mas a igreja ficou pelejando com Aquino. Mas Aquino conseguiu realizar um trabalho maravilhoso com a Suma Teológica. Mas não adianta, que você não consegue convencer a igreja, certo, de que a Terra não é plana. A igreja tem que entender, até Copérnico, que a Terra era plana, certo? A igreja tinha que entender lá atrás com Ptolomeu e juntamente com Aristóteles que a Terra, o formato da Terra, a formação de todas as coisas era de uma única forma. Até que Copérnico, até que Giordano Bruno, até que Galileu, né? Johannes Kepler, até que Isaac Newton, Einstein trouxe uma ideia extremamente diferente. Galileu Galilei também lá atrás trouxe uma ideia extremamente diferente. E o que a igreja fez contra esses caras? Perseguiu esses homens. Porque para eles, bitolados do cacete, tem que ser isso aqui. Ainda que os fatos soem e diga totalmente ao contrário, ainda que as evidências venham dizer totalmente ao contrário, não adianta, meu amigo, não adianta. Crente é burro. Aí você fala, Jason, isso aí é uma discriminação, isso é um preconceito. Ué, e tem outra palavra? Tem outra palavra para uma pessoa que acredita em jumento que fala? Tem outra palavra para eu poder me referir a esses crentes? Para crentes que acreditam em dilúvio universal? O que eu vou fazer com uma pessoa dessa? Fala para mim, tem que ser burro. Não tem condições de eu dizer, olha, você é inteligente, não. O cara pode ter feito faculdade, universidade, mestrado, o cara pode estar mestrando, o cara fez um doutorado, um pós-doctor, o cara pode ter feito um PhD, um THD, mas é burro. Por que é burro? Porque o cara não consegue pensar além. Ele só pensa o que é lógico ali, né? Lógico não, ele só pensa o que está dentro da caixa, o que rola dentro da caixa evangélica, dentro da caixa cristã. Enfim, é só isso. Então a igreja, ela arquitetou todos os meios para perseguir e massacrar os pensantes, os filósofos. Havia sempre perseguição, ódio, intolerância, morte aos contraditórios, certo? As pessoas que queriam contradizer a igreja ou falar alguma coisa diferente da igreja, era imediatamente preso, era confiscado, era amedrontado, era pessoas que eram colocadas como excomungadas. E um excomungado não falava com seu ninguém. Era estranho socialmente a vida dessa pessoa. Era uma pessoa que não comprava, não vendia, não fazia nada. Era um excomungado. Era muito melhor ter morrido na fogueira do que ser um excomungado. Você entendeu? Então a Igreja Católica Apostólica de Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, é a Igreja de Roma, é a Igreja de Constantino. Essa igreja ela nunca foi de Deus, mas ela sempre foi um órgão regulador. Ela foi um órgão regulador social de Roma. Constantino criou essa miséria chamada Igreja Católica, certo? Foi criada por esse imperador, por Teodósio também, o filho dele. Então, durante 700 anos, a Inquisição Católica, ela espalhou o terror pelo mundo todo. Toda a Europa sentiu o terror da Inquisição, certo? O mundo todo foi torturado. Morte de judeus, né? Muçulmanos, ateus, bruxas, gay. Então, se lascavam.
A gente defende essa classe como a gente pode e ainda está lá o cara rezando para o padre, para os santos, para o Deus cristão, para o Deus de Constantino. Ele está rezando dentro da igreja de Constantino. A própria Inquisição ali com Tomás de Torquemada, né, que invadiu a Europa toda como chefe da Inquisição espanhola, certo? Um homem que mandou matar homossexuais, judeus, muçulmanos. E esses homossexuais ainda estão rezando para esse mesmo Deus. Ainda estão rezando dentro desses templos católicos. Isso é que eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender o que é hoje um judeu neonazista. Eu não consigo compreender isso. E isso eu tenho que chamar de ser burro. Tu tá me compreendendo? Eu não quero ser arrogante com você. Eu sou como aquele bombeiro que não pede licença para entrar dentro de uma casa. Eu sou como aquele bombeiro que não vai tocar a campainha se a tua casa estiver pegando fogo. Eu vou entrar e vou puxar pelo teu cabelo e vou tentar te salvar desse jeito. Você entende? Porque isso é muita burrice. E sem contar que esses besteróis pregados por esses padres, bispos, papas e até evangélicos, esse besterol está na igreja, está na escola, está nos campos universitários, está nas ruas, está nas fábricas, está em todos os lugares, está nos noticiários, está em todas as redes, está nos Facebooks, está em todas as redes sociais. E isso pregando essas coisas. Eu fico imaginando o que é um negro que foi explorado pela Igreja Católica. Um negro que hoje frequenta uma igreja evangélica. Teve uma descendência toda explorada pela Igreja Católica. O cara foi explorado mais do que tudo. Sabe aquelas igrejas que ficam lá em cima? Sobe aquelas serras altas pra porra. Aquelas serras que você não consegue dar conta se você estiver segurando uma garrafinha de água mineral para subir. Lá na serra, onde tem aquelas igrejinhas. Lá na Bahia, por exemplo, Pernambuco. Né, em todos os lugares do Brasil. Tudo aquilo foi construído por mãos escravas, por mãos pretas. Ou você está pensando que os padres europeus que vieram para cá, eles pegavam nessas pedras? Cacete, meu irmão. E fica você aí idiotizado por essa macabra e miserável do evangelho, certo? E até mesmo da fé católica. Isso aqui me deixa, sabe? Os inquisidores, eles se colocavam como juízes divinos para julgar e para condenar a pessoa. Imagina só, o auto de fé, por exemplo, o auto de fé, que era o lugar de suplício, aquele lugar que representava o próprio juízo, o dia do juízo final de Deus aqui na terra, era o auto de fé. Né? O santo ofício, que era a Santa Inquisição, Santa Inquisição. Olha isso. As pessoas eram levadas para esses lugares e elas se sentiam no verdadeiro inferno. Os padres faziam com que os judeus eles sentissem o que era o calor do inferno nas chamas da Santa Inquisição. Não é possível que você tenha lido a Bíblia. Não é possível que uma pessoa que sabe que veio de um mundo extremamente escravo, aonde a igreja, o tempo todinho a igreja defendendo a escravidão, certo? Mas a igreja não defendia a escravidão. A igreja, ela defendia, as pessoas podiam bater, mas não podiam matar. Então a igreja, ela sempre lutou nada. A igreja sempre lutou pelos seus interesses, pelos seus ouros. A igreja, ela lutava pelas suas terras, pelas suas posses e pelo monopólio das suas riquezas. Era só isso. Tá pensando que a igreja está preocupada com Bíblia, meu irmão? Tu tá pensando que a igreja está preocupada contigo? Você tá pensando que a igreja está preocupada com miséria e com merda de livro sagrado? Tá não, amigo. O Papa é só o empresário da fé. Tá certo isso? É só o empresário da fé. A igreja, ela semeou o terror, ela semeou a hostilização, o medo, a discriminação, o preconceito, a intolerância por 7 séculos. A igreja pregando com isso daí, a tomando conta da vida das pessoas. E era só isso.
E você vem aqui, um negro, olha só, um negro vem aqui para dizer que serve ao Senhor Jesus. Enquanto que o Senhor Jesus nada falou a respeito da escravidão. Aonde Paulo, Pedro, João, o tagarela, a cacete lá dentro dos evangelhos, nenhum deles disse para soltar os escravos, para dar liberdade a essas pessoas, para dar educação aos escravos. Ao contrário, você que é negro, você que se diz que é crente, você está traindo a tua raça. Eu digo para você, é injustificável, foi por causa dos religiosos que hoje você está aí, comendo no prato junto com eles, negando a tua nacionalidade, negando a tua raça, não fazendo jus à justiça mal feita que fizeram com vocês ao longo da história. Só pode ser um idiota, cara, quem pensa que a igreja, ela agiu em nome de Deus. Ao contrário, a igreja sempre foi movida por interesses políticos e econômicos. A igreja só se decidiu tomar conta do mundo social simplesmente para manipular pessoas. Somente isso. Tudo começou lá atrás, em 325, no Concílio de Nicéia. Entendeu? O Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio, tá, em Nicéia, em 325 da nossa era, a afirmar e colocar culpa da morte de Jesus, um ser totalmente mitológico, um cara que não existiu. Tem pessoas morrendo por causa de um cara que nunca existiu. Olha isso, olha a mentalidade dessa igreja. Certo? Em 325, o Concílio de Nicéia, ele culpou os judeus pela morte de Jesus. Você está pensando que Lutero era antissemita à toa? Lutero foi um dos caras mais ignorantes que já se houve na face dessa terra. E tem pessoas seguindo Lutero. É como você vê hoje um judeu sabendo que foi massacrado, sabendo que Lutero, ele foi um antissemita de carteirinha. E tem hoje um judeu que se converte ao luteranismo. Você compreende o que é isso? Religião traz atraso. Certo? Daí por diante, desde o Concílio de Nicéia, em 325, os judeus do mundo todo foram perseguidos pela Igreja Católica e por todos os soberanos e imperadores que se manifestassem por ali. Tá? Essa acusação, ela só foi retirada, sabe quando? Olha, de 325 da nossa era, ela só foi retirada em 1965, no Concílio Vaticano II. Só foi aí que o Concílio de Nicéia acabou. Foi aí que a Igreja Católica disse, realmente, vamos perdoar nossos irmãos judeus. Entendeu? Quer dizer, um cara que nunca existiu, famílias e mais famílias, gerações e mais gerações tiveram que ser mortas, simplesmente por causa do capricho de um Jesus Cristo, um Jesus que nunca foi histórico, um Jesus que nunca existiu, que foi só um mito, que só foi só um lado místico dentro de uma literatura. E por causa de uma miserável literatura, através de uma porcaria dessa daqui, judeus perderam suas vidas, homossexuais perderam suas vidas, ateus foram discriminados e mortos, livros e mais livros foram rasgados, documentos foram escondidos, rasgados e tocados fogo. E aí? Me explica aí. Entendeu? Então o Concílio de Nicéia, ele definiu como heresia. Heresia, o que é heresia? É todo ensinamento ou conduta que fere as bases doutrinárias do cristianismo e sua ortodoxia. Então isso daí é heresia. Qualquer pessoa que disser qualquer coisa contrária ao que é ortodoxo, certo? Ele está com a sua vida à mercê da morte. Ortodoxo é tudo aquilo que segue à risca o que diz a palavra de Deus e as regras das tradições católicas. Ortodoxia. Orto quer dizer correto. Doxo quer dizer ensino. Então, ensino correto. Então a igreja entendeu que, por exemplo, o ensino correto não seria das outras religiões, seria o dela. Ela pegou a Bíblia, se apossou disso daqui e pronto. Então ela determinou o que era certo e o que era errado. E o que fugisse disso daqui é para a fogueira. Certo? Olha, gente que ia para a fogueira, o que a própria Igreja Católica ela determinou como heresia: oração pelos mortos, heresia. Reencarnação, adoração de imagens, negar
a divindade de Jesus, adotar a salvação pelas obras, negar a salvação pela graça. Você entende? Então tudo isso também é heresia. Eu estou falando agora de catolicismo e de protestantismo. Tudo isso foi heresia. Heresia é qualquer ensino que se afasta dos ensinamentos e das normas, da interpretação e da tradução religiosa. Tudo que foge dos ensinamentos, tudo que foge dos dogmas. Ah, mas eu não aceito a Trindade. O problema é teu, fogueira em você. Fogo nele. Fogo nele. Acabou, meu irmão. Tudo que foge da interpretação, mas eu interpreto a Bíblia desse jeito. Eu olho a Bíblia aqui e interpreto desse jeito. Não adianta, meu irmão. Você tem que interpretar de acordo com como diz os padres da igreja. Não adianta você querer levar essa interpretação para um outro lado que não funciona. A igreja é fechada. A igreja está se abrindo porque sabe que está perdendo adeptos. A igreja está se abrindo. O Papa Francisco, está aí. Está querendo deixar claro que homossexuais também podem formar famílias. Agora o Papa está vendo que o império está fazendo isso, está baixando. Então ele tem que apelar. Ele tem que dizer agora que Jesus ama os homossexuais. Daqui a pouco vai ter casamento gay dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja não está preocupada com ninguém não, meu irmão. A igreja não está preocupada se você é bicha, se você é gay, se você é hétero, se você não é, se você dá um negócio, se você chupa um negócio. A igreja não está preocupada com essa porra, não. Ela só quer marcar o território dela por causa do teu dinheiro, por causa do teus 10%. É só isso. Se não fosse o teu dinheiro, nem igreja existiria. Tu entende? Então, alguns lá atrás, inclusive, quando você vai ler, você vai ver que o gnosticismo ensinava, o gnosticismo também era um exemplo de heresia, era um exemplo de seitas heréticas. E o gnosticismo, por exemplo, ele ensinava que o ser maligno, ele criou o mundo físico. Já existia uma outra heresia chamada de docentismo, que ensinava que Cristo não era uma pessoa humana, não era uma pessoa de verdade. E tinha também o arianismo. A igreja lutava contra o docentismo, o agnosticismo e também o arianismo, que era contra a Trindade. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, eles são a favor do arianismo, porque eles não aceitam a doutrina da Trindade. Então é para você ter uma ideia de como isso funciona. Você compreende isso? Ah, mas só foi a Igreja Católica que fez isso? Não, de modo nenhum, né? O protestantismo, através de Lutero, o antissemita, né? Pessoas que acreditam que Lutero era uma flor para se beijar. Não era não, meu amigo. Não vai pensando que Lutero foi o salvador do mundo, não. O movimento anabatista, por exemplo, vai lá, vai conhecer o movimento dos anabatistas, tá? O movimento só queria que a igreja voltasse ao ideal. Os anabatistas, olha isso, uma igreja que se fundou ali, uma espécie de ministério que se formou ali, né, entre os protestantes, entre a reforma protestante. Eles só queriam uma só coisa. Eles só queriam que a igreja voltasse ao seu primeiro amor. Eles só queriam voltar a ser como os primeiros cristãos do século I e II. Sabe? Eles queriam voltar ao estilo da igreja primitiva. O grupo queria uma igreja autônoma e dirigida pela pessoa do Espírito Santo. Era só isso que os anabatistas queriam. E não pelo governo, né? Então eles quiseram separação entre igreja e Estado. Compreende isso? Eram os anabatistas, pregavam isso. O movimento não aceitava o batismo de crianças, apenas o batismo de adulto, como manda as Escrituras, como afirma as Escrituras. Então, eles eram, os anabatistas, eles eram devotos à oração, eles eram devotos à pureza, eles eram devotos aos serviços sociais, eram pessoas piedosas, simples, pessoas humanas e igualitárias. Para eles,
Todos eram irmãos diante de Jesus. Eles não pegavam em armas de jeito nenhum. Se fosse hoje, Bolsonaro, né, ia mandar talvez até perseguir os anabatistas, porque eles não queriam pegar em armas, né? Eles não paravam para se defender. Porém, entretanto, contudo, não obstante, os protestantes e os católicos, dois grupos agora, né, foram contra eles, principalmente um grande reformador chamado Zwinglio. Zwinglio foi um grande responsável pela chacina brutal dos anabatistas. Aí você fala, mas um povo desse piedoso, amoroso, que queria apenas voltar ao primeiro amor, eles também foram mortos, foram executados? Exatamente. É assim que a igreja se comporta com todas as pessoas. Não tem a cristofobia hoje, que querem colocar aí. A cristofobia já existia antes. Qualquer pessoa que fosse contra um ideal, a uma ideologia, aí, meu amigão, aí se lascava. Se lascava bonito. Eles foram perseguidos, esquartejados, ainda vivos. Foram queimados, torturados e todos eles foram também afogados. Imagina o que é isso. Pensa no que é isso. Ah, mas vocês gostam... Zwinglio, inclusive, dizia o seguinte: vocês não gostam de batizar pessoas, vocês não gostam de rebatizar pessoas, então vocês vão morrer afogados. E olha que nós estamos falando de Zwinglio, um dos grandes reformadores da igreja, e matava pessoas. Então o que é a igreja? O que é a fé cristã? É apenas um objeto ideológico, sabe? É apenas um modo de prender e torturar pessoas. O número de mortos dos anabatistas, ele superou o das pessoas mortas por perseguição religiosa desde a época do protestantismo. Todas as pessoas que morreram na época da reforma ainda não superou o número dos anabatistas mortos. Você entende? E tem pessoas que estão idolatrando o Zwinglio, idolatrando Calvino, idolatrando Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era cristão? Era. Mas também era um antissemita. Ele odiava o povo judeu. Hitler, ele se inspirou em Lutero, sim. Tá lá. Hitler deixou bem claro que se inspirou em Lutero. Lutero chegou a dizer que os campos de trabalho forçado só servia para duas coisas: para os porcos e para os judeus. Então, porcos e judeus tinham que estar juntos no campo de trabalho, trabalhando. E você imagina um homem que acreditava em Jesus, um homem que acreditava na redenção pela graça, o homem que acreditava na fé pela graça. Você entende? Então isso é intolerância, cara. Intolerância. Essa intolerância que você vê, essa intolerância religiosa, ela vem dos próprios religiosos. É um contra o outro. Não adianta, cara, eu fico imaginando, não adianta você aí ser católico. Não adianta você ser protestante, não adianta você ser espírita ou dar uma de espiritualista se você não tem humanidade. Entende? Então essas guerras todas foram movidas pela própria religião. Foram guerras e mais guerras em nome da intolerância religiosa. É só você olhar, em 1572, você vai ter lá um massacre do dia de São Bartolomeu. Vai lá, dá uma olhada lá. Católicos e protestantes, eles se rivalizavam e se matavam. Por causa de quê? Dessa porcaria aqui. Por causa de poder. Cada um queria ter um poder maior do que o outro. Era protestante contra católico. E ainda tem protestante no dia de hoje que diz assim, né? Eu odeio católico. Católico é coisa do diabo. Por quê? Essas pessoas são ignorantes. Esses cristãos aí são estúpidos. Tanto cristãos evangélicos como cristãos católicos são estúpidos os dois. São bichos como búfalos que batem na cabeça um do outro. Ninguém entende o que está funcionando. É o jogo de poder desses papas e desses líderes evangélicos. Os protestantes franceses, eles eram conhecidos como os huguenotes, tá? Aí você vê que os huguenotes, eles eram republicanos. Olha aí, já começou mal, né? Eles eram republicanos, eles eram antimonarquistas e eles eram antipapistas. E eram protestantes, né? Os huguenotes eram os protestantes, chamados huguenotes, na França.
Aí você imagina só. Imagina como que ficou, como que era a situação de um protestante também. Pensa aí comigo. Imagina um cara ser republicano, ser antimonarquista e ser antipapista. Como é que era a vida dessa pessoa? Aí, meu amigão, começou então a batalha. Uma batalha geral, uma perseguição geral. Em 1500 e pouco. Vai lá, dá uma olhadinha. 1562, no dia 24 de agosto de 1562, soou às 4 horas da manhã o dia de São Bartolomeu e a grande perseguição contra os huguenotes. Isso tudo guerra religiosa. Corpos foram espalhados às centenas, era espada em todos os lugares. Mortos foram jogados, mortos e mais mortos foram jogados no rio Sena. Um livreiro, um cara que trabalhava com livros e vendia livros, literatura, um livreiro, ele foi queimado com seus 7 filhos em uma única fogueira feita, sabe de quê? Feita de livros. Queimou o cara e os seus 7 filhos, queimou toda a sua família. Isso tudo porque ele era um protestante. Ele era um dos huguenotes. Então a igreja, ela não quer saber de pensamento. A igreja quer saber do pensamento dela. Tá? Nem os bebês foram poupados desse banho de sangue. Estima-se que a quantidade de mortos chegou a 100 mil. Dá para você? Guerra religiosa. E esse mesmo povo quer falar sobre isso. E fora as outras guerras, as outras 5 guerras civis que foram travadas entre protestantes franceses e os católicos. Anos que se seguiram do dia de São Bartolomeu. Hoje a perseguição contra os pensantes, ele se comporta de forma diferente. A configuração dessa perseguição contra ateus nos dias de hoje é diferente. Sabe? Já entra com uma cristofobia. Você quer privar uma pessoa? Vá para a lei. Os pastores, vai para a lei. Aí a bancada evangélica, a bancada da bala, aprova leis contra quem? Contra os pensantes. Isso é o quê? Isso também é uma forma de privar o pensamento das pessoas. Porque ninguém pode falar mais nada se a cristofobia ela for aprovada, ninguém pode falar mais nada a respeito de Deus, de Espírito Santo, que não esteja de acordo com o dogma cristão. Aí começa uma perseguição de novo. Pessoas sendo presas. A ditadura militar entrando em voga. A Inquisição, através da ditadura militar, porque também é uma Inquisição. Aí começa a confiscar as pessoas. Os carrascos como o Bolsonaro. Eu não escondo não, meu irmão. Eu não escondo a antipatia que eu tenho desse cara não. O ranço que eu tenho desse cara não. Se você que é bolsonarista e é ateu, de verdade, amigão, tira teu curtir aqui do meu canal. Pode tirar, não tem problema nenhum não. Entendeu? Eu não tô nem aí se você é bolsonarista e não aceita uma crítica. Se você quiser me excluir, me exclua, não tem problema nenhum. Mas carrascos como Bolsonaro, eles tentam induzir o povo a criar a cristofobia. Como se os cristãos estivessem sendo perseguidos por ateus. Aí vem um ateu hoje e quer defender Bolsonaro. Me explica aí. E tem gente que diz, olha, se você falar alguma coisa de Bolsonaro, se você falar qualquer coisa, eu deixo o seu canal, viu? Eu deixo o seu canal. Ai, falando meu Bolsonaro, meu cu começa a queimar. Entendeu? É isso que tá acontecendo, rapaz. O cara não pode dizer mais nada. Tem que ficar calado. Não podemos dizer nada, não podemos questionar, criticar, não podemos apontar erro de nada, não podemos discordar. Devemos unicamente aceitar os artigos e os antigos dogmas da igreja, senão vai ser cristofobia. Né? A teocracia, essa que está mesmo no Estado Islâmico, quer penetrar o mundo, meu irmão. A teocracia é um modelo de governo que os cristãos querem adotar. Assim como os muçulmanos estão lá querendo adotar esse mesmo sistema. Aí cristofobia, em seguida, teocracia. Aí pronto, irmão. Aí lascou o pensamento. Aí volta com a ditadura militar para defender o quê? Para proteger. A ditadura militar vem proteger o quê? Vem defender o quê? A teocracia e a cristofobia. Aí pronto.
Aí começa todo mundo a pensar igualzinho, sempre desse jeito, sabe? O pau torto vai ter que ficar torto. Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. É assim. E assim a vida vai ser feliz. Com Jair Messias Bolsonaro. Vocês entendem isso? E o país cristão, um país santo, um país que não tem guerra, que não tem corrupção, um país que é de paz, é de amor, que tem os baixos impostos do mundo, onde todo mundo vive tão bem, onde deputado não é deputado cristão, onde vereador, deputado estadual, deputado distrital, deputado estadual não são pegos em lava-jato, não são pegos em nenhum tipo de corrupção. Tudo aqui é muito lindo, tudo aqui é muito santo. Eu sou a Universal. E vem ateu aqui, ateu, para dizer que é a favor de Bolsonaro. Cara, isso tudo, cara, Igreja Católica, Igreja Protestante, sabe, Bolsonaro, é tudo farinha do mesmo saco, cara. Ditadura militar é tudo farinha do mesmo saco. O objetivo da religião é apenas um, meu amigo. É expandir seus domínios, é submeter pessoas pela religião, pela espada. Ou você quer ser crente, você quer ser católico, ou é pelo bem ou é pelo mal, mas você será católico. Ah, mas eu não vou ser católico, então vai queimar. Vai queimar para você ser salvo. Eu vou te salvar. Eu quero salvar você. Eu vou queimar você para você ser salvo. Eu vou machucar, eu vou arrancar seus dentes na porrada. Eu vou largar um tiro de fuzil na sua cara. Mas você vai ser cristão, sim, senhor. Porque eu sou um radical fundamentalista que vim do quinto dos infernos e quero salvar você a pulso. É isso. Salvação a pulso. Entendeu? Então ou o cara vem pela espada, ou ele vem pelo bem, ou vem pelo mal. Ou ele vem pela dor, ou ele vem pelo amor. Ou ele fica entre a cruz, ou fica entre o fuzil. Se ele for para a cruz, ele vai morrer sendo servo da igreja, construindo para a igreja, dando dízimo para a igreja. E se ele for para o lado do fuzil, ele morre mais rápido. Entende? E é isso que é cristofobia, meu irmão. Então, meu irmão, obrigado, tá? Eu quero concluir esse vídeo com você, tá? Dizendo o seguinte, olha, nenhum homem de religião alguma, ele foi usado por Deus, nenhum. Tudo sempre foi uma mentira. Religião é fruto de uma doença psíquica. É fruto da imaturidade humana. É fruto do desejo do homem de querer dominar o outro. É só isso. Os 5 solas, essa porcaria que as pessoas falam, que é a doutrina da igreja, é tudo mentira. Os 5 solas são pura ilusão, são frutos de invenções humanas. Sola fide, ai porque agora eu estou falando em latim. Ai porque agora eu sei falar sola fide. A sola fé, a única fé, somente a fé. Eu falo sola escritura. Eu falo sola aos Cristos, somente Cristo. Eu falo sola gratia. Eu aprendi com C.S. Lewis a falar sola gratia. Ai, porque eu sou cristão, sabe? E eu sei falar sola gratia. Aí fica o cara nessas 5 solas. Sola fide, sola escritura, sola Christus, né? Sola gratia, sola deu glória a Deus, né? Sole deu glória, somente glória a Deus. E você vai ver que essas igrejas mais conservadoras, calvinistas, de teologia reformada, vai trazer também para você os 5 pontos do calvinismo. Não cai nessa não, cara. Esse negócio de primeiro, aquela ideia de depravação total, que o homem nasceu como pecado original, né? Herança de Adão e Eva, não cai nesse negócio não, cara. Não cai nessa putaria não. Esse negócio de eleição incondicional, de expiação limitada, de graça irresistível, de perseverança dos santos, cara, tudo isso é ilusão, é fruto de invenções humanas, são consequências de interpretações errôneas. O ser humano, meu irmão, minha irmã, você que está do outro lado, o ser humano não precisa de igreja. O ser humano não precisa dessa suposta, dessa
dessa revelação. Ele não precisa dos deuses, dos panteões, não precisa nada disso. Ele não precisa dos papas ou dos pastores para perdoar seus pecados. A única coisa que uma pessoa precisa, é a única coisa que ela precisa. Ela precisa tão somente do seu cérebro, dos seus estudos, daquilo ali, livros. Pessoas não precisam de fé, de crença. Ela precisa de livros. Ela precisa das observações empíricas. Ela precisa do reconhecimento de sua própria humanidade. É só isso que ela precisa, tá bom? Então, a todos vocês, meu muito obrigado. Agradeço de todo o meu coração a todos vocês que estão até agora, neste finalzinho de vídeo, que estão aqui me vendo, tá? Obrigado mesmo de todo o meu coração. Você que está no norte, no sul, no leste ou no oeste do país brasileiro, muitíssimamente obrigado. A você que dá um joinha, a você que se inscreveu, a você que ainda vai se inscrever, a você que também está aí na Holanda, você que está na Alemanha, pessoas que me escrevem de lá de Buenos Aires, outros que me escrevem de Portugal, pessoas que me escrevem até do Japão. Olha isso, cara, que legal, que bacana. Eu quero que todos vocês, pessoas que eu esqueci de quais países são, mas que são brasileiros, que estão vendo o programa Fala Ateu no YouTube, recebam o meu fortíssimo abraço. Meu muito obrigado, tá? Que você receba essa minha paz, que essas minhas palavras ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviado a todos vocês. Meu muito obrigado e fique na paz. Tchau, tchau. Bom, meus caros rebeldes da razão, agora que vimos o que Jason revelou, a máscara caiu. O que parecia história de livro antigo, de tempos distantes, continua pulsando na estrutura das igrejas de hoje. Agradeço de verdade a cada um que ficou até aqui, porque não é todo mundo que aguenta encarar essas verdades de frente. Muita gente prefere continuar no conforto da mentira, fingindo que a fé é só amor e paz. Mas quem assistiu ao que você acabou de ver, sabe que não é assim que a banda toca. O que foi mostrado não é apenas história morta, é padrão repetido. As mesmas táticas de medo, controle e manipulação usadas na Idade Média estão disfarçadas agora, em campanhas de jejum, propósitos divinos e guerras espirituais. Trocaram a espada por microfones, a fogueira por redes sociais, mas a lógica continua. Ou você segue a cartilha, ou vira alvo. E não é exagero, ainda hoje questionar dogmas pode te custar emprego, família e até segurança física. Líderes religiosos continuam usando sua posição para moldar política, encher cofres e manter gente obediente. Não porque amam a verdade, mas porque amam o poder que ela dá. Por isso, esse conteúdo não pode ficar preso na sua tela. É para ser compartilhado, debatido, jogado na cara daquele amigo que repete versículo sem entender de onde veio. É para ser mostrado para quem acha que igreja não se mete em política ou que essas coisas ficaram no passado. O silêncio é o maior aliado do abuso. E a pior prisão é aquela onde você nem percebe que está trancado. Então, se o que você viu hoje mexeu contigo, espalha. Porque cada vez que a gente abre a boca, quebra mais um pedaço dessa corrente. O que Jason revelou no vídeo é um corte profundo na narrativa açucarada que o cristianismo vende. Ele mostrou que aquela frase, entre a cruz e a espada, nunca foi metáfora bonitinha para falar de escolhas espirituais. Era ameaça pura, contrato de sangue. Ou você aceitava a religião pelo amor, traduzindo pela pregação e pela submissão. Ou ia conhecer a dor, com confisco de bens, perseguição, tortura e morte. E não estamos falando de casos isolados ou maus exemplos de gente que distorceu a fé. O que ele mostrou é que isso foi sistema, estratégia oficial, ferramenta de controle político e social. Desde que Constantino e depois Teodósio transformaram o cristianismo em religião de Estado. A cruz virou bandeira de guerra e a espada, instrumento de conversão forçada. Não se tratava de ganhar almas, se tratava de ganhar território, riqueza e poder. As cruzadas, tão romantizadas em filmes, foram expostas pelo Jason como o que realmente foram: campanhas militares para destruir concorrência, especialmente o islamismo,
e garantir domínio sobre Jerusalém e rotas comerciais. Nada de proteger a fé ou defender a Terra Santa. Era economia e geopolítica pintadas com verniz religioso. A Inquisição, então, foi o terror institucionalizado. Tribunais eclesiásticos decidiram quem vivia e quem morria, baseados em dogmas inventados e interpretações convenientes. Judeus, muçulmanos, cientistas, mulheres acusadas de bruxaria, pessoas LGBT e até cristãos que interpretavam a Bíblia de forma diferente eram caçados. O objetivo era um só: manter todo mundo dentro da caixa. E isso não parou no catolicismo. O protestantismo, vendido como reforma libertadora, também carregou a mesma essência autoritária. Jason expôs como Lutero, idolatrado por muitos, foi abertamente antissemita, e como suas ideias influenciaram mentalidades que chegaram até Hitler. Movimentos pacíficos como o dos anabatistas, gente simples, sem armas, que queria apenas viver a fé como no início, sem Estado e sem hierarquia. Foram massacrados tanto por católicos quanto por protestantes. A mensagem era clara: se você ousar pensar diferente, não importa quão pacífico seja, vai pagar caro. A intolerância não era acidente, era política oficial. Jason ainda puxou o fio da hipocrisia histórica da igreja com a escravidão. Enquanto pregavam amor ao próximo nos altares, construíam templos com mãos escravizadas, justificavam o chicote com versículos e ensinavam gerações inteiras a aceitar a submissão como vontade divina. Até hoje, descendentes desses escravizados lotam bancos de igrejas sem saber que aquelas mesmas instituições foram cúmplices da opressão dos seus antepassados. No fim das contas, o resumo é simples e brutal. A história do cristianismo institucional é a história de um poder que sobreviveu e cresceu esmagando divergências. Trocaram a armadura por terno e gravata, o cavalo por carro blindado, a espada por microfone. Mas o jogo continua o mesmo: obedecer ou ser destruído. Se a gente quiser entender o peso do que Jason falou, tem que mergulhar na história por trás da vitrine dourada. A religião institucional, principalmente o cristianismo quando virou máquina de poder, não cresceu pregando só amor. Cresceu com espada numa mão e escritura na outra. E não é metáfora. Tudo começa lá no século IV, quando o imperador Constantino percebeu que o cristianismo, que até então era perseguido, podia ser útil politicamente. Ele legaliza a fé, mas não por ter visto a luz divina, e sim por enxergar nela uma ferramenta de unificação do império. O cristianismo tinha uma estrutura nascente, com líderes locais, textos circulando, e um discurso que prometia salvação universal. Para um imperador, isso é ouro. Você pega uma crença que fala com ricos e pobres, escravos e senhores, junta todo mundo sob o mesmo Deus e usa isso para fortalecer o trono. Em 325, vem o Concílio de Nicéia. Oficialmente, era para resolver disputas teológicas, como a natureza de Jesus. Na prática, foi o momento em que o Império Romano meteu a mão no volante da religião. Decidiram quais textos seriam aceitos, que interpretações seriam válidas, e principalmente, que qualquer desvio seria chamado de heresia. E heresia, naquela época, não era um rótulo inofensivo. Era uma sentença de morte social ou física. A partir dali, a fé não era mais uma questão de consciência pessoal, era lei. É nesse ponto que entra o peso da frase que Jason destacou: entre a cruz e a espada. Não é jeito de falar, era a escolha real. Ou você aceitava a doutrina oficial e se curvava aos líderes, ou ia conhecer a violência do Estado e da Igreja, que naquele momento eram praticamente a mesma coisa. Nos séculos seguintes, essa fusão entre fé e poder gerou as ferramentas de opressão que fariam a Idade Média ganhar o apelido de Idade das Trevas. A Inquisição não caiu do céu como punição divina contra hereges. Foi criada por homens com regras humanas, para garantir que ninguém saísse da linha. Os tribunais eclesiásticos eram como máquinas de moer gente. Um boato bastava para você ser denunciado. Uma acusação de blasfêmia podia te levar direto ao calabouço.
A tortura era autorizada como método de arrancar confissões. E mesmo que você negasse até o fim, a fumaça da fogueira te esperava. E tudo isso tinha uma embalagem santa. Os inquisidores diziam agir para o bem da sua alma, queimando o corpo para salvar o espírito. A lógica era doentia. Matar você para que Deus te perdoasse. É aí que a gente entende o que Jason chama de a fé como algema. Não bastava acreditar. Tinha que acreditar exatamente como mandavam. Outro ponto forte que ele trouxe foi a real motivação das cruzadas. Na narrativa oficial, eram expedições para libertar a Terra Santa do domínio islâmico e proteger os cristãos que viviam lá. Só que na prática foram guerras frias de ouro e território. O islamismo estava crescendo, e o controle de Jerusalém e de rotas comerciais era vital para a economia e a política europeia. Usar o discurso religioso servia para mobilizar exércitos e justificar massacres. Assim, a cruz virava um estandarte de guerra, e a proteção da fé era só um slogan para encobrir pilhagem e conquista. Jason também bateu na tecla da perseguição a pensadores e cientistas. Galileu Galilei, Giordano Bruno e tantos outros não foram perseguidos por serem pecadores, mas por desafiarem a narrativa oficial sobre o mundo. Quando Copérnico e depois Galileu provaram que a Terra girava em torno do Sol, isso não era só uma questão astronômica, era um soco na cara da teologia que sustentava o poder da Igreja. Aceitar a ciência significava admitir que a interpretação bíblica estava errada. E isso, para um sistema baseado em verdades absolutas, era inaceitável. Bruno acabou queimado vivo, Galileu humilhado e forçado a se retratar. A mensagem era clara: desafiar o dogma custa caro. E não podemos deixar de lado a forma como a religião institucional se aliou à escravidão. Igrejas foram erguidas com trabalho forçado. Líderes religiosos abençoaram expedições que capturavam seres humanos na África e justificaram o chicote com passagens bíblicas sobre servos obedientes. O discurso era de que a escravidão trazia os africanos para a verdadeira fé, quando na realidade era apenas uma engrenagem a mais na máquina de exploração econômica. O mais irônico e revoltante é ver descendentes desses escravizados hoje sustentando financeiramente igrejas que no passado sustentaram o cativeiro dos seus antepassados. E como se não bastasse, o padrão de intolerância atravessou fronteiras dentro do próprio cristianismo. Jason lembra que o protestantismo, nascido como reação ao catolicismo, carregou junto a mesma mentalidade persecutória. Martinho Lutero, visto como herói da reforma, foi um antissemita declarado. Ele defendia que sinagogas fossem queimadas, que judeus fossem expulsos e perseguidos. Suas palavras, séculos depois, seriam usadas como munição ideológica por Adolf Hitler. É esse tipo de ligação histórica que ninguém prega no púlpito. Movimentos que tentaram viver uma fé simples e pacífica também sentiram o peso dessa intolerância. Os anabatistas, por exemplo, queriam apenas viver como a igreja primitiva. Batismo consciente, separação entre igreja e Estado, nada de violência. Foram caçados e mortos tanto por católicos quanto por protestantes. E não era só matar, eram afogados como forma de batismo forçado até a morte. Isso mostra que a questão nunca foi defender a fé verdadeira, foi sempre defender o poder. Até aqui, a gente vê um padrão que se repete. Qualquer divergência é tratada como ameaça existencial. A igreja, seja católica ou protestante, se apresenta como defensora de um Deus de amor, mas age como um império defendendo seu território. Não é coincidência que as maiores perseguições da história vieram travestidas de zelo religioso. E é justamente esse pano de fundo que Jason expõe no vídeo. Um sistema que veste a roupa da espiritualidade, mas carrega no bolso a chave das algemas. O que fica claro ao longo dessa investigação é que a fé institucionalizada, quando se mistura com poder, cria estruturas de controle que vão muito além da espiritualidade. Não se trata apenas de crenças individuais,
mas de sistemas históricos que moldaram sociedades inteiras, definindo quem podia pensar, falar ou agir de determinadas maneiras. Essa compreensão não é um ataque à fé pessoal, mas um convite à consciência crítica. Questionar, refletir e entender a história é essencial para não reproduzir padrões de opressão. É hora de agir, questionar tradições, buscar conhecimento e apoiar iniciativas que promovam transparência e responsabilidade nas instituições religiosas. Não é apenas um direito, é uma responsabilidade social. Informe-se, converse, compartilhe informações confiáveis e incentive espaços de diálogo em que a fé seja livre, mas não usada como instrumento de dominação. Se você se sentiu impactado pelo que leu, considere apoiar projetos educativos e de conscientização sobre história e religião, incentivar debates saudáveis e baseados em fatos dentro da sua comunidade, contribuir para organizações que defendem liberdade de pensamento e proteção de minorias religiosas ou não religiosas. Agradecemos a todos que se dedicaram a estudar, refletir e compartilhar informações históricas e contemporâneas sobre o tema. Sem o trabalho de pesquisadores como Jason e de tantos historiadores comprometidos com a verdade, seria impossível compreender a complexidade das relações entre fé, poder e sociedade. Obrigado a você, leitor, por investir seu tempo em refletir criticamente e ampliar sua visão sobre um tema que moldou e ainda molda o mundo em que vivemos.